Oi, meus amigos. Eu tô aqui para gravar um vídeo sobre um assunto que é sério, mas eu vou tentar tratar ele com leveza, da maneira que eu sei, porque eu não sei de tudo. Eu não tenho a memória de Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory, que guarda tudo, então já peço desculpa se alguma hora eu parar para ler alguma coisa, porque foi o que eu salvei para poder falar de uma forma mais com embasamento e uma forma mais descontraída eu falando. O tema de hoje, uma amiga minha me pediu por mensagem no Facebook, que assistiu meu vídeo anterior, sobre o espiritismo. O espiritismo, antes que alguém fale, não é uma religião, é uma doutrina que junta ciência, filosofia e religião. O espiritismo ele tenta compreender não só a matéria, o mundo físico, como um mundo transcendental, que é o espírito. O espiritismo foi começado a ser estudado na época do Allan Kardec. É o pseudônimo, ele era um pedagogo. Eu vou tentar ler o nome dele aqui, não sei se eu vou conseguir. Só um minuto, vou tentar ler o nome dele. Hippolyte Léon Denisat Rival. Não sei se meu francês é muito bom, mas esse era o nome verdadeiro de Allan Kardec. Ele foi um dos primeiros a perceber que não existia só a matéria em volta da gente, mas sim um outro plano, que não só existiam nós físicos, mas existia uma alma, um espírito. Então, o espiritismo é assim. Como que eu posso explicar de maneira mais os princípios básicos? Acreditamos na reencarnação, ou seja, acreditamos que existe vida após a morte, que o espírito não morre, que não é, tipo assim, o que morre é a matéria. Porque quando a gente nasce, esse corpo aqui nosso, físico, matéria, é nos dado emprestado para a gente viver nessa vida. Então a gente é responsável por tudo que a gente faz com o nosso corpo. Outro princípio que é baseado no espiritismo é no livre-arbítrio. Cada um tem escolha do que pode ou não fazer, do que faz ou não da sua vida. E a gente sabe que os espíritos têm o que é certo e o que é errado. Só que a gente baseia assim, o certo é certo, mesmo que ninguém faça, o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Eu não sou perfeita, eu tenho os meus vícios, eu sou uma pessoa, um ser humano comum, como todos os outros. Por exemplo, eu fumo meu cigarro. O espiritismo acha certo? Não. Nenhum vício é certo no espiritismo. Qualquer vício, não estou falando só vício de drogas, não. Vício de comer demais, ou beber demais, ou trabalhar demais. Tudo em excesso para o espiritismo não é bom. Tudo que faz mal para esse corpo que te foi emprestado não é bom. Só que, se tudo é como se fosse regido pela lei da ação e reação. Se você pratica uma ação, lá na frente vai ter uma reação. Então, o que acontece? Se você, por exemplo, eu fumo, eu tenho consciência que faz mal para minha saúde, para outras pessoas que estão em volta, até para o planeta, se eu parar para pensar. É um egoísmo meu fumar? É. É um vício meu? É. Então eu que vou arcar com as consequências. Se caso no futuro eu tenho um câncer de pulmão, eu não vou virar assim, por que Deus fez isso comigo? Não, Deus não fez nada comigo. Eu que fiz isso comigo. Eu que resolvi fumar, que levou o câncer de pulmão. Um câncer na garganta, o que seja. Então, assim, você pode ter suas escolhas, mas aceite o que vem através dela. Você não colhe nada diferente do que você planta. Se você semeia bondade, amor, carinho, isso tudo volta para você. Pode demorar? Pode. Por quê? Porque cada ser humano, cada espírito, se eu falar ser humano, vou ter sendo muito materialista, mas cada espírito tem um grau de evolução diferente. Se você que aponta o dedo e julga
uma pessoa na rua que às vezes é alcoólatra, ou uma pessoa que abandona o filho, você está sendo errado tão quanto, porque primeiro, você não tem direito de julgar ninguém. Segundo o Espiritismo, quem é quem para julgar alguém? É um dos outros princípios. Você não tem direito. O que você pode fazer é orar para que a pessoa talvez tenha ajuda. Porque quando você ora para uma pessoa, ela não vai mudar da água pro vinho. Tipo, você vai ter alguém na sua família que é alcoólatra e você vai ficar orando e vai de repente, puf, deixa de ser alcoólatra. Não. Por quê? Porque ele tem o livre-arbítrio dele. Você pode orar? Pode. Ajudar? Vai. Por quê? Você vai mandar vibrações, energias boas, vibrações boas para aquela pessoa e espíritos bons para tentar ajudar aquela pessoa. Mas se ela não quiser ajuda, pode a torcida do Corinthians inteira parar para orar para ela, mas não vai ter ajuda nenhuma, porque depende dela. Você não pode influenciar na vida dos outros. Tem gente que influencia sim. Não, cada um faz a sua vida o que quer. Quando, por exemplo, eu fumo, como eu falei. Só que eu não fico oferecendo cigarro para todo mundo. Toma, cigarro. Só que se alguém me pede cigarro e eu dou, às vezes eu penso assim, nossa, eu tô contribuindo pro vício daquela pessoa. Às vezes pra pessoa, pro malefício da saúde daquela pessoa, pro mal daquela pessoa. Só que também foi uma escolha dela aceitar, pedir o cigarro, que seja. Eu não cheguei e pus uma arma na tua cabeça, fuma. Não. Então é o livre-arbítrio dela. E assim é com todas as pessoas do mundo. Cada um tem seu livre-arbítrio. Você escolhe, você tem a consequência. Você planta, você colhe o que você plantou. Então é isso que o Espiritismo rege. Que a gente tem nosso livre-arbítrio e o que a gente planta, o que a gente colhe. Mas vamos começar. Muita gente tem curiosidade para saber como assim, como funciona o desencarne, a reencarnação, etc. Vamos começar do nascimento até a morte, depois da morte. Vamos lá. Tem os mestres espirituais, são espíritos muito evoluídos que são responsáveis pela coordenação e designação de espíritos para reencarne. Você, quando vai reencarnar, primeiro você passa por várias etapas, porque o que acontece? Seu espírito, vamos começar, ele vai reencarnar. Tá? Antes de reencarnar, primeiramente, os pais, em sonho, porque, para quem não sabe, o sonho, como eu disse, espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ao mesmo tempo que o sonho é uma interpretação do teu subconsciente, o teu espírito pode muito bem sair do corpo e viajar para outros lugares e encontrar outras pessoas. Os pais recebem a mensagem que tal pessoa irá reencarnar neles. Em sonho, muitas vezes pela conversa com os mestres espirituais e inclusive com o espírito que vai reencarnar, os pais aceitam ter essa criança, receber esse espírito para que ele possa ter sua evolução. Só que quando nós, seres humanos, estamos acordados, vem o nosso lado mais egoísta e materialista. Então, por isso que há muito caso de abandono, muito caso de aborto. Por quê? Porque concordamos com a chegada de uma criança que foi posta para ter essa evolução, esse resgate conosco. Mas quando sabemos que essa criança está vindo, às vezes a pessoa pode entrar em desespero, pode lembrar, entre aspas, não vai lembrar tudo da outra vida, mas os sentimentos que aquele espírito que está vindo causou nela, sejam ruins ou bons, pode vir à tona. Por exemplo, você pode engravidar do seu pior inimigo. Seu pior inimigo pode vir como seu filho. Por quê? Porque você precisa ter um resgate com ele. Vocês precisam resgatar essa inimizade, sabe? Não é que todos os espíritos temos que andar de mão dada, pulando, mundo feliz.
esse é o objetivo, mas nós precisamos dessa evolução, desse resgate, porque nem todos, se na vida real, material, vida real que eu digo é material, esse mundo que estamos vivendo, temos amigos e, vou falar uma palavra forte, mas inimigos, pessoas que são afins e outros que são rivais, porque o espírito, em espírito é a mesma coisa. Então, quando você engravida, o espírito está naquele bebezinho, está ali porque você decidiu, você deixou esse espírito vir encarnado em você. O que você faz depois, se você maltrata a criança, se você aborta, se você faz, isso é teu livre-arbítrio. Você vai arcar com essas consequências. Por exemplo, muita gente aborta mais de uma vez. Aí quando quer engravidar não consegue, ou consegue, a criança vem com algum defeito genético. Eu não estou julgando as criancinhas que têm problemas especiais, não. Eu estou falando assim, vem com algum problema. Você tem que entender que quantas vezes você rejeitou aquele espírito. Toda vez que você aborta, o espírito passa por um processo horrível, porque machuca, dói, machuca o espírito. Para quem quer saber mais, eu não vou aprofundar no assunto, se eu vou aprofundar em cada assunto do espiritismo, eu fico aqui falando 1 hora, 3, 4 e não vou falar metade. Essa parte de nascer, de aborto, de crianças, leiam um livro Deixe-me Viver. Não lembro o autor, eu sei que Deixe-me Viver trata sobre todos esses assuntos, para você ter um pouquinho mais de entendimento. Então, mas vamos dizer que a mãe resolveu ter essa criança, etc. Inclusive, sobre a questões de vícios, tem um livro muito interessante. E vi na internet também. Eu não vou lembrar o nome agora, porque às vezes eu lembro a história do livro inteirinho. Eu poderia sentar e contar para vocês. Mas mais ou menos assim, se você é viciado, qualquer droga que seja, você pode desencarnar e ir direto para o hospital. Porque quando você desencarna com todas as dores, sofrimentos, vícios da tua última vida. Então você passa por um tratamento todo no hospital, que nem tem no filme Nosso Lar, para depois você começar a trabalhar lá no educandário, para poder adquirir horas, porque realmente tudo lá é regido, cada um tem a sua tarefinha para poder o mundo espiritual ser melhor. Mas se você não desencarna e não tem um resgate momentâneo, que você não aceita, porque muitas pessoas que desencarnam não aceitam a morte. Falam, não era minha hora, eu não devia morrer, eu tenho muito para viver. Só que era a sua hora sim. Então você não desapega, você acaba ou ficando vagando, fica vagando por onde você costumava, sua casa, seu trabalho, casa de familiares, de amigos, namorados, etc. Ou você vai para um umbral. E lá você sofre demais. Todos os livros praticamente falam um pouco sobre o umbral. Mas tá, voltando ao assunto. Antes que alguém me critique, eu vou acender um cigarro. Como eu disse, é o meu vício, minha escolha. Não recomendo a ninguém, já disse isso em outros vídeos. Mas é o meu vício. Então, o nenenzinho tá ali. Ele tá com as memórias ainda. Só que quando passa os 9 meses de gestação, é como se fosse apagando as lembranças dele. Porque imagina, se sua mãe foi sua pior inimiga na outra encarnação, e você soubesse de tudo que ela fez para você, e você nascesse com isso, não seria muito mais difícil obter esse resgate? Porque você ainda ia ter as lembranças de tudo de ruim que aconteceu na sua vida antiga. Por isso que chamamos 9 meses de esquecimento. Passamos por esse processo. Todo mundo fala, nossa, seria muito mais fácil lembrar o que aconteceu na outra vida, porque
Eu poderia ver com quem que eu vou resgatar, ou quem é meu amigo de verdade, quem me trapaceou. Mas não é mais fácil, pelo contrário, é mais difícil. Imagina se a pessoa que você ama hoje, que você conseguiu um resgate completo, praticamente, que você está ajudando, que está ali com você, você descobre que na outra encarnação essa pessoa te matou, por exemplo, ou matou alguém que você muito amou. Porque o sentimento vem todo à tona. Toda aquela dor, aquela angústia, a raiva, tudo, se você lembrasse, seria muito difícil para esse resgate. Então, antes de você procurar fazer uma regressão, eu tenho vontade, juro, mas eu fico pensando, antes de você procurar uma regressão, tente viver essa vida. Não tente se viver de passado, ou quem será que eu vou ouvir na próxima reencarnação. Porque às vezes você vai ficar muito mais revoltado descobrindo quem você foi na vida passada, do que sem saber de nada. Então, tá, o nenenzinho cresce, você pode ver que tem pessoas que você conhece e você já vai de cara. Depois de mais velho, você já tem, parece que conexões de outras vidas. Você gosta demais, são as chamadas almas afins, almas amigas. Porque geralmente os inimigos vêm em família para poder resgatar. Mas também vêm os amigos para poder te ajudar nesse resgate. Muitos espíritos não precisam mais nem reencarnar. Podem ficar no mundo espiritual, mas resolvem reencarnar para ajudar uma pessoa que eles amam muito, um espírito que eles são muito apegados. Vem para ajudar esse espírito na evolução dele. E tem pessoas que você não vai com a força. Por isso que tem filho que não gosta do pai, ou mãe que não gosta do filho. Porque por mais que a gente passe por esse processo de esquecimento, tem espíritos que são muito resistentes. Tanto que até os 6, 7 anos, as crianças são mais propícias a ter lembranças de vidas passadas. Tem casos de pessoas mais velhas que ainda têm lembrança. E são propícias também a ver o mundo espiritual. Tanto que eu comecei a ser adepta do espiritismo, da doutrina espírita, porque com 6 anos eu vi meu avô. Ele morreu, eu tinha 4. Todo mundo falava que ele estava no céu. Ele foi pro céu. Eu, como criança, entendi, céu, eu não vou ver mais meu avô. E um dia, na casa da minha avó, com um primo meu de criação, a gente estava jantando e minha avó falou, vai pôr o prato na cozinha. E eu fui na frente, meu primo veio atrás, eu tava com o prato. E eu vi meu avô, nítido. E aquilo foi um momento muito de susto pra mim, porque todo mundo falava que eu não ia ver mais ele, que ele tava no céu. Tanto que eu peço desculpa até hoje, às vezes eu brinco com esse primo meu, desculpa pelo pratada na cabeça, porque eu taquei o prato pra trás e saí correndo. Então, desde aquela época, eu não ia na casa da minha avó mais à noite, detestava, porque eu morria de medo, ficava... Aqui em casa mesmo, eu ouvia paz, às vezes eu ouvia gente, não tinha ninguém em casa. Eu me escondia. Até eu começar a entender, porque eu já fui em igreja católica, já fui em igreja evangélica. Não tô falando que nenhuma é ruim, gente, porque o espiritismo é assim. Se você segue qualquer religião, até mesmo se você é ateu, mas você pratica o bem, tanto para você quanto para o próximo, tudo bem. O que importa é que você faz para o outro e para você. Mas não importa a religião que você siga. Se faz o bem, que bom. Mas frequentei várias... Na época que eu era menor, quando a gente está se descobrindo o que a gente quer da vida, etc. Tá formando nossos conceitos, a nossa moral, etc. Eu vi que muita religião, tipo, por exemplo, a católica, aconteceu uma coisa muito chata quando eu nasci praticamente. O padre não queria me batizar porque minha mãe era separada. Hoje em dia, por exemplo, o Papa agora, o Papa Francisco, o que eu posso dizer? Ele está sendo fenomenal. Mais que isso, não tem como explicar. Ele está com umas ideias para Igreja Católica que eu vejo reportagem, vejo às vezes anúncio, que ele está sendo uma pessoa maravilhosa. São os Franciscos da vida.
Eu até brinco com a minha mãe que eu tenho vontade de pôr o nome do filho meu de Emanuel, mas porque Emanuel era o guia espiritual do Francisco Xavier, do Chico Xavier. Ou Francisco, porque parece que vem com uma aura iluminada, né? Quem vem com esse nome Francisco, geralmente. Então, assim, mas na minha época, eram muito preconceitos bobos, que eu não conseguia entender. Por exemplo, não aceito pessoas homossexuais na minha igreja, ou não aceito pessoas divorciadas, ou a mulher tem que se vestir assim, ou o homem é assim. Isso pra mim, uma pessoa tá ditando a sua vida, como você deve seguir, e vai contra o teu livre-arbítrio, você não tem escolha. Então isso não é legal. Agora no espiritismo, eles aceitam todos, independente se você é rico ou pobre, tanto que não existe escala sacerdotal, que geralmente em outras religiões tem aquele, tipo assim, tem, por exemplo, evangélico, católico, tem o papa, tem os sacerdotes, tem coroinha, vai, não sei a regra, tem uma hierarquia. No espiritismo não existe isso, todos somos iguais lá dentro, quando você vai na casa espírita. Ah, mas por que eu não posso dar passe, então? Por que eu não posso chegar lá e dar um passe na pessoa? Ou por que eu não posso atender? Porque tudo tem que ter preparação e estudo. Se você não está preparado para fazer tal coisa, você acaba mais prejudicando do que ajudando. Lá não, mas não tem hierarquia. Todos somos iguais lá dentro. Não olhamos raça, não olhamos... vai até católicos no centro espírita, que é católico. Vai muita religião no centro espírita que eu frequento, que é em Varginha, que é Humildade e Caridade. E é maravilhoso, não sei, assim... Já fui em vários centros, mas esse eu gostei demais, porque as pessoas de lá são... elas estudam muito, praticam muito bem pro próximo. Por exemplo, em vez de arrecadação em dinheiro, geralmente o espiritismo, ele, para quem é doutrina espírita, pede alimento para poder fazer cesta básica. Ou faz um sopão, que fala dia de sopão, mas geralmente é o dia que você oferece comida aos menos afortunados. Então, assim, se você tem, por exemplo, você chega no centro espírita, quero fazer uma doação pro centro, quero doar 100 mil reais para poder construir tal coisa. Não, doa 100 mil reais para quem tá precisando, o centro tá bem, vai lá, compra 100 mil reais de cesta básica e sai doando para as famílias pobres. Não vou dizer que no espiritismo não existe charlatões, como qualquer outra religião. Tem igrejas católicas, evangélicas, budistas, hinduísta, judia, que são maravilhosos, praticam bem, seguem as leis lá, praticam bem pro próximo. Mas também há charlatões de tudo quanto é religião, que quer tirar proveito da fé dos outros. Porque o ser humano, por mais que nós somos materialistas, nós também temos que ter algo mais, geralmente a maioria, que é algo mais para explicar o inexplicável. Vamos dizer assim, aceitar as coisas da vida. Por exemplo, a minha mãe virou espírita logo após a morte do meu tio, irmão dela. Começou a frequentar e logo, praticamente em seguida, veio a morte do meu avô. Então ela virou espírita e acabou me apresentando para aceitar a morte de alguém. Mas ela conseguiu, nem que foi um pouquinho de evolução, de conseguir entender que cada um tem o seu momento, a sua hora de chegar e a hora de ir. E pelo que eu tô vendo, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande. É um assunto que não tem como eu compactar, tô tentando. Então, voltando. O espírito tá crescendo, tal, você vai ter as suas intempéries da vida, você vai passar pela sua vida, vai trilhar seu caminho. Cada escolha sua vai te levar para um caminho. O que você faz de bom vai voltar para você. Só que o problema de nós, seres humanos, que a gente quer que tudo volte na mesma hora. Tudo que a gente fez de bom pro outro, a gente quer cobrar. Não, você não deve cobrar. O que você faz de mão beijada, de mão dada. É como aquela música do Thiago York, de especial. Se alguém te deu a mão e não pediu nada em troca, pense bem, hoje é um dia especial. Então, se você faz o bem, não fique cobrando, isso não é bem. Isso aí é interesse, quando você fica cobrando. Porque o bem que pode vir para você não precisa vir na mesma hora. Pode vir anos depois.
E mesma coisa o mal, por exemplo, você pode estar fazendo mal ali, não está acontecendo nada com você, mas depois vai vir alguém cobrar. Esse alguém é a vida, é cobrar, seja essa vida ou quando a gente voltar para nossa casa espiritual. Você vai ser cobrado por tudo que você faz. E o que a gente tem que pensar é que a gente quer muito apontar os outros, defeitos dos outros, julgar muitos outros. Só que você tem que preocupar com, nesse quesito, do que faz ou deixa de fazer, é com você. Você, assim, o bem que você faz para os outros vai voltar para você algum dia de alguma forma. Agora, o mal que os outros fazem para você não te diz respeito, porque eles estão fazendo, você não está fazendo mal algum. Basta você ter a paciência e saber lidar com a situação. Porque assim, se você reza para Deus, eu vi isso no filme Todo Poderoso 2 e eu não vou esquecer porque eu achei uma frase muito bonita e ainda comentei com uma pessoa que vai no centro espírita há muito mais tempo que eu e ela também achou muito bonita. Que se você reza para Deus pedindo paciência, Deus não vai te dar paciência, agora eu tô relax. Não. Deus vai te dar a oportunidade de ser paciente, de você testar a sua paciência. Se você pede para Deus unir sua família mais, Deus não vai unir a sua família com amor, felicidade, etc, carinho. Deus vai te dar a oportunidade de unir a sua família. Ou se você reza para Deus, nossa, Deus, eu tô precisando de mais dinheiro. Deus não te dá dinheiro de mão beijada. Ele vai te dar a oportunidade de você trabalhar e conseguir esse dinheiro. Então, assim, tudo que você faz na sua vida tem alguém divino que está tanto te protegendo, mas tem pessoas também desencarnadas que podem estar querendo te fazer mal. Porque, como eu disse, você encontra vários espíritos durante suas encarnações, reencarnações, etc. E alguns não conseguem reencarnar porque não conseguem aceitar a ajuda. Então eles ficam desencarnados e às vezes, tipo assim, se você tem um espírito desencarnado que tem uma rivalidade muito grande com você, ele não aceita ajuda, ele pode se tornar um obsessor. Os espíritos obsessores são esses, que não aceitam ajuda, ficam por aí ou sugando entre aspas, o ectoplasma, eu falo, mas assim, utilizando de você para suprir os vícios ou descontar a raiva. Porque toda vez que você fuma, vou fazer um português bem claro para vocês entenderem, tem um espírito fumando junto com você. Toda vez que você bebe, tem espíritos bebendo com você. Porque eles utilizam dos seres humanos que estão no plano físico para poder sustentar os vícios deles ou alimentar a vingança, a raiva deles, entendeu? Então, assim, você atrai o que essa tua sintonia está vibrando. Se você é uma pessoa boa, você vai atrair coisas boas para sua vida. Se você vibra, tem uma vibração boa, você vai atrair. Agora, se você está em baixa vibração, ruim, mal, você atrai espíritos menos evoluídos, vamos dizer assim, espíritos que estão com um grau de dificuldade maior para evoluir. Eu, assim, brinco, eu cheguei... Eu tenho que perguntar isso. É que eu sempre tenho... Parece que dá um relapso, assim. Que eu brinco toda vez que duas pessoas que eu amo muito utilizam de meios para se ficarem mais a ética, bebida, vamos pôr assim. Elas ficam agressivas e elas focam em mim. Duas pessoas que eu amo muito, que eu amo de paixão. E eu acredito que tem algum espírito obsessor. O que acontece? Quando você bebe, você baixa a tua vibração. Então você está mais suscetível. Não que o espírito vai incorporar em você vai fazer, não vai lembrar de nada. Mas eles ficam ali na sua orelhinha. Tipo, sabe aqueles dois anjinhos? Tem um anjinho bom, tipo, calma, não faz isso. Leva a situação com mais sabedoria, com mais leveza, com paciência. Aí tem outro lá, não, faz mesmo, você tem que fazer blá blá blá. Tem dois anjinhos, realmente. Não que é um anjinho do mal, um anjinho do bem. Tem um espírito que quer seu bem, que tá lá te dando conselho, etc. E tem aquele que quer seu mal e tá lá querendo te foder. Desculpa o português bem claro.
Aí tá, você viveu a sua vida, cumpriu o que tinha pra cumprir, você desencarna. Como eu disse, a gente desencarna com as feridas ou doenças ou com o corpo que a gente estava quando a gente desencarnou. Se a gente sofrer um acidente de carro, a gente vai chegar do outro lado tudo quebrado. Por isso que a gente passa, geralmente, os espíritos que aceitam a ajuda, o resgate, ficam tempos e tempos na área hospitalar se recuperando. E tem várias áreas. Tem as áreas de pessoas que sofrem com doenças mentais, a área de quem sofre com câncer, de quem é usuário de drogas. Tudo para tratar o espírito para depois ele começar a sua reeducação, para ele poder... Vai demorar. Gente, não é um processo simples, tipo assim, não é um ano, 2 anos. Às vezes o espírito fica sem reencarnar durante um século. Ou sei lá quanto tempo você pode ficar sem. Ou você pode reencarnar até compulsoriamente. Por exemplo, se alguém te mata, não era para você morrer naquele dia. Alguém te mata. Você pode passar 3 meses você reencarnar. Se você for um espírito muito evoluído. Tiver essa oportunidade compulsória de reencarnar. Ou você vai passar muito tempo no umbral também. Se você não aceitar ajuda, você vai passar para o umbral. E como eu disse, negócio de sonhos. Quando você dorme, como eu disse, ciência, a doutrina espírita é ciência, religião, filosofia e tal. O teu sonho pode ser uma mistura do teu subconsciente, do teu dia a dia. Mas também pode ser que você esteja encontrando com pessoas encarnadas. Tem um livro que é... Tem 2 livros. Tem um livro que faz parte do meu show, que acho que você já deve saber de qual espírito. Eu li, gostei e tal. Mas um que eu gostei mesmo é A Viagem Roqueiro para o Céu. Eu não vou falar qual é o roqueiro brasileiro que passou por tudo isso. Vocês vão ter que ler o livro e descobrir. Eu descobri esse eu. Tenho quase certeza absoluta, porque não menciono o nome da pessoa, mas pelo que passa, desde a hora da morte até a hora que ele consegue obter a ajuda, a única coisa que eu posso dizer, quando ele desencarnou no livro, fala mais ou menos assim a história. Que ele não aceitava, que ele não aceitou ajuda, que veio os espíritos de luz ajudar ele, sempre vem alguém quando você desencarna vem te receber. Uma pessoa sempre é um espírito de luz. Basta você querer ajuda ou não. Tem gente que não consegue, que tá ligado ao mundo material ainda, quer ficar aqui, não é minha hora de morrer. E tem gente que às vezes, como esse roqueiro brasileiro, ele falou, não, eu não mereço ajuda, eu fiz tanta merda na minha vida. Não com essas palavras, estou dizendo a história conforme eu lembro. Eu fiz tanta merda na minha vida, por que eu vou receber ajuda? Eu me droguei, eu abusei do sexo, etc. Fui muito promíscuo, etc. Tal. Ele não quis receber ajuda, então ficou vagando um pouco, depois foi para um umbral. E lá ele encontrou um artista brasileiro também, que canta rock, pop rock. E ele falou, o que você está fazendo aqui? Você morreu? Ele falou, não, você está louca, aqui é uma boate. Porque o espírito da pessoa, desse roqueiro brasileiro que estava encarnado ainda, que estava em terra, que era muito amigo desse que desencarnou, como ele estava na mesma vibração, que é a parte de droga, promiscuidade, o espírito dele, quando ele dormiu, viajou e foi encontrar o amigo dele, que estava desencarnado. Então a gente pode, ou você pode viajar para um lugar mais bonito, encontrar alguém que você queira muito ver. Eu, por exemplo, eu tenho alguns sonhos que são batata. Eu já não... quando eu era pequena... Ainda mais assim, quanto mais eu fui crescendo e mais eu fui me... não desvirtuando, mais fui perdendo a minha inocência, menos habilidades... Porque eu não trabalhei minha mediunidade. Como eu disse, eu vi meu avô desde pequeno e desde então eu vejo sempre espírito. Ouço, já tive sonhos premonitivos que aconteceram. E... Só que eu não trabalho, é uma coisa ruim que eu tinha que trabalhar, só que na minha cidade não tem. Só tem Varginha, eu moro em Paraguaçu, Minas Gerais. Só tem Varginha, Minas Gerais. Às vezes é difícil, a gente sempre arranja uma desculpa, né?
Porque eu com minha mãe ainda brinca, toda vez que a gente vai pro centro, sempre acontecem confusões no dia, que fazem tudo pra gente não ir, porque os irmãozinhos ruins, não ruins, espíritos menos evoluídos, ficam tentando te manipular pra você não ir pro caminho bom. Eles, nem eu disse, ficam lá na orelhinha, ou ficam fazendo coisa. E, por exemplo, um espírito obsessor pode te levar à morte? Pode. Não que ele vá te matar. Vai vir um espírito te enforcar ou te, sei lá. Ele pode te falando na tua cabeça um ponto que você vai entrando, contribui para a depressão. Você não consegue dormir direito, você se sente mal, irritado, etc. E, inclusive, o espiritismo, por mais que pessoas não acreditem, a USP já foi comprovada a eficácia do passe espírita. O passe é aquele passe onde as pessoas se comam assim ou passam assim, que as pessoas transmitem boas energias, tipo, transmitem as energias para reequilibrar a sua energia que está desequilibrada. Tá, você, como eu disse, você desencarnou, você passa pelo hospital, vai trabalhar, você vai ver como você quer reencarnar de novo, como você quer reencarnar, porque na família que você está, no meio que você está, na situação que você veio, desde uma deficiência até o cor do cabelo, o estilo do cabelo, o desenho, você escolheu vir dessa maneira e nessa família. Então quando você fala, por que Deus me mandou vir nessa família? Por que Deus me mandou vir assim? Você escolheu vir assim. E outra também coisa que eu queria falar. Para nós espíritas, o espírito não tem sexo. O espírito não tem genitálias, vamos dizer, não é dividido em masculino e feminino. O espírito é espírito. Só que depende das suas encarnações. Você pode ter vindo 10 vezes como mulher e 3 vezes como homem. Mas você se aperfeiçoou mais a parte masculina da encarnação tua, ou feminina. Por isso que existem, não estou falando de gays, não, estou falando assim, mas existem homens mais femininos, ou mulheres que são mais masculinas, tal, mesmo sendo héteros. E quanto ao homossexualismo, também, você... Por exemplo, eu vi essa história num livro, eu sempre dou como exemplo, que eu acho muito interessante como o espírito trabalha. O pai teve um filho homossexual e bateu muito nele, expulsou ele de casa, etc. E quando ele desencarnou, muito tempo depois, ele foi encarnar de novo, perguntaram: você quer vir como alguém que vai ter um filho homossexual, para você passar por todo o teste novo, para você aceita ele como ele é? Ou você quer vir como homossexual e sofrer na pele tudo que seu filho sofreu? Aí o pai, porque já estava muito tempo lá do outro lado, ele falou assim: eu quero vir como homossexual, eu quero passar por isso para mim ver o que meu filho sofreu, o que eu fiz meu filho sofrer. Porque talvez se eu encarnar novamente como uma pessoa que vai ter um filho homossexual, eu não consigo resgatar, não consigo entender a situação. E ele veio como um rapaz que era homossexual, porque você não nasce hétero nem homossexual. Eu acho assim, como eu disse, não tem... A gente nasce homem e mulher, isso tem. Um tem pênis, outro tem vagina. Só que o seu espírito não tem sexo. Então, assim, você pode vir a gostar de homem, a gostar de mulher, ou não gostar, ser um espírito que prefere mais a parte espiritual do que materialista, do físico, do sexo. Ou você pode passar a vida inteira sendo heterossexual e encontrar um espírito, uma pessoa que é do mesmo sexo que o seu, e suas almas se conectam, é como se ele tivesse encontrado. Você, a partir daí, você, por exemplo, virar homossexual. Por quê? Porque o espírito não tem sexo. Então, outra coisa que eu gosto do espiritismo, não descriminaliza os nossos amigos da comunidade LGBT. Porque eu já vi homossexuais, lésbicas, travestis
transexuais, tudo eu já vi em centro espírita. Héteros, senhores de idade, pessoas, crianças de 4 anos, porque tem escolinha para as crianças no centro, todo centro espírita geralmente tem uma escolinha para as crianças, que para poder começar um grau de entendimento, porque uma criança de 6 anos não vai entender o que eu estou falando aqui. Ou talvez entenda, seja um espírito muito evoluído. Mas, tipo assim, do ser, eu acho que é mais ou menos isso que eu posso falar. Do ser espírita, do que é ser espírita. Ser espírita é praticado bem, sem olhar quem e sem ficar cobrando nada. E tentar vigiar mais os seus passos, a sua vida. Se policiar mais do que policiar o outro, que ficar julgando o outro. Você tem que pensar assim, o tempo que você perde julgando o outro, ou fazendo uma piada com o outro, ou causando uma intriga, você poderia estar usando esse tempo para fazer algo melhor para a sociedade. Você podia ir varrer uma rua, você podia ir visitar uma creche, um asilo, ou você podia mesmo em casa, podia ajudar em casa, ou ler, ou você podia fazer algo para você e pro outro em questão de bem e acaba fazendo mal ao próximo. Então, assim, se policie mais em vez de ficar cuidando da vida dos outros. Cada um tem a sua vida. E tente não interferir. Você pode tentar ajudar, mas cuidado com ajudar, porque tem gente que não sabe a diferença entre ajuda e crítica ou julgamento. Tem diferença entre ajudar, criticar, julgar. Porque às vezes tem gente que chega para te ajudar, só que você já vê o tom de julgamento. Ah, porque você fez isso, você não devia fazer, porque isso, aquilo, outro. Cada um com o seu cada qual e cada um na sua evolução. Deixa eu ver, o que eu posso mais indicar para as pessoas que estão aí querendo saber um pouco mais sobre o espiritismo. São algumas obras, livros para iniciantes, que, como eu disse, são aqueles 5 livros lá que tem que chamam Codificações Espíritas. Codificação Espírita são 5 obras, que é o Livro dos Espíritas, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Mas há outros livros também que é mais sobre história, que é da Zíbia Gasparetto, do André Luiz, etc. Depende. Nosso Lar, O Caminho da Luz, há 2000 anos. Esse livro que eu te falei, A Viagem Roqueiro para o Céu, faz parte do meu show. São vários livros, desculpa, que você pode incluir na sua lista para você saber um pouquinho mais sobre o espiritismo. E quanto a filmes que eu recomendo, vai lançar o filme daquele livro que eu falei, Deixe-me Viver. Tem o Livro dos Espíritas, tem o Nosso Lar, tem Chico Xavier, que eu achei maravilhoso, Bezerra Menezes, Diário de Espírito, E a Vida Continua, Minha Vida e na Outra Vida, Amor Além da Vida, é maravilhoso. A Data Limite de Chico Xavier, para quem não sabe, esse eu quero até comentar, porque não a profecia, mas Chico dizia que se até 2019 nosso planeta Terra conseguisse manter, entre aspas, cordialidade, nem vou falar paz, não, cordialidade, que se até 2019 não havesse uma terceira guerra mundial, nosso planeta Terra ser abençoado com vários espíritos muito evoluídos que iam ajudar na descoberta de várias curas de várias doenças, na tecnologia, na parte da erradicação da fome, etc. Nosso planeta ia se tornar um planeta mais evoluído. Mas que se até 2019 uma terceira guerra mundial surgisse, nosso planeta ia cair em decadência. Que é por causa da guerra nuclear, das bombas nucleares, etc. Então, vamos tentar manter um pouco, não falo nem a paz, a cordialidade entre os seres, independente se você
islâmico, budista, católico, espírita, judeu, ateu, tentar manter a cordialidade. Para quem quiser saber mais sobre isso, tem esse filme A Data Limite, de Chico Xavier. Causa e Efeito também é muito bonito. Acho que inclusive nesse filme, se eu não estou enganado, não, mentira, foi no filme dos espíritos, filme dos espíritos. Tem essa história desse pai que decidiu vir como homossexual para ver o que ele fez o filho dele passar. O Sexto Sentido. E acho que de filme tem vários outros também, mas assim, o que eu indico é Nosso Lar, Chico Xavier, A Data Limite também. E Amor Além da Vida. Eu sou apaixonada nesse filme porque fala sobre almas gêmeas, que realmente a gente acredita que existe, o espiritismo existe, que existe, acredita que existe várias almas, quer dizer, uma alma, cada uma tem a sua alma gêmea, mas que pode vir como tua mãe numa encarnação, como tua irmã na outra, não é que vai ter aquele apelo sexual, não, simplesmente são duas almas que se completam, que estão para ajudar uma a outra, porque uma pode estar mais evoluída, a outra não, então elas vêm para se ajudar. Tem até aquela novela, teve da Índia, que eu esqueci o nome, conta a novela inteira, eu esqueci o nome. Tá tendo várias novelas espíritas, teve essa Além da Vida, não teve? Que foi agora. Eu não pude assistir porque eu estudo à noite, então não teve como assistir. Mas teve várias novelas que têm tratado muito com leveza, claro, e mais ou menos assim, bem próximo ao que realmente é o espiritismo. E para quem não sabe, a maior comunidade espírita assim, de adeptos ao espiritismo está aqui localizada aqui no Brasil. O outro polo é a França, mas se for contar o todo, são 15 milhões, acho que foi em 2005 que fez um censo, são 15 milhões de espíritas declarados, são espíritas, seguem a doutrina espírita. Fora aqueles outros que são de outra religião, mas acreditam em vida após a morte, então não foi catalogado, mas são 15 milhões de pessoas espíritas pelo mundo. Mas eu acho assim que o que eu tinha para falar sobre o espiritismo eu falei. Teve, sim, nem eu disse, o vídeo já está com 47 minutos, estou olhando agora. É um assunto muito amplo, então assim, o que mais eu posso indicar é livro. O que você puder pegar de livro, porque todo centro espírita tem uma biblioteca que é gratuita. Você pega o livro, você lê, você devolve bonitinho. Então, assim, eu indico que todo mundo lê ou vê o filme, quem tem preguiça de ler. Eu gosto muito de ler, então eu vejo filme e leio, porque eu gosto muito de ler. Mas é isso que eu podia falar. Então, assim, eu queria terminar, mas eu não sei se eu já falei tudo. Eu acho, assim, que você vai estar vendo o vídeo até o final agora, se interessou um pouquinho pelo assunto, mesmo que você já seja espírita ou talvez não seja espírita. Vai vir se tornar um espírita, adepta à doutrina espírita. Mas o que eu posso dizer é que todos estamos aqui por algum motivo. Todos temos um caminho a seguir, a passar. Temos provas, expiações, né, nosso plano. Estamos sendo provados, testados, espiados para ver se a gente está evoluindo ou não. Então, assim, outro livro muito bom, eu queria lembrar desse livro, eu estava enrolando aqui para lembrar. Exilados de Capela, muito bom também. Que trata dos... lembra aquela história, todo mundo brinca, que como que os egípcios construíram as pirâmides naquela época, sem tecnologia nenhuma, aquelas coisas maravilhosas. Então, trata disso, de espíritos que estavam em outro plano, só que eles não conseguiram ter o resgate deles nesse plano. Então, eles foram trazidos para a Terra para ver se eles conseguiam evoluir. E só que eles já eram mais evoluídos dos espíritos que estavam na Terra. Então, eles tinham um conhecimento maior sobre matemática, física, etc. São aquelas pessoas que nascem com um dom. Mas tem muitos documentários também. Se você procurar documentário Vida Passadas, tem da Discovery Channel. E assim,
tem muitos casos comprovados de reencarnação. Então, assim, se você acredita, bem, caso não, também é o tempo teu de aceitar ou não. É o que o Espiritismo prega. Você tem o tempo teu para ter teu resgate, para entender um pouco mais sobre qualquer assunto. Aceitar que aqui é só passagem. Aqui nós estamos de passagem. Lá do outro lado não, lá é a nossa casa. E se você tem alguém que já se foi, que você perdeu, como eu já tive meus 4 avós já se foram embora. E tinha uma avó minha que eu era muito apegada desde pequena, minha avó Lia, Dona Lia Maria Brandão Magalhães. E meu pai, Carne Brandão Magalhães. São duas pessoas que eu amo muito que já se foram. E eu sofri muito. Mesmo sendo espírita, eu sofri. E acabei prejudicando um pouco, sabe? Porque você não deve ficar se lamentando, chorando, dói. Mas se você ficar chamando a pessoa, brigando, porque você acaba prejudicando ela lá do outro lado, onde que ela tá. Ao mesmo tempo que ela vai te prejudicar, porque ela não vai conseguir sair do seu lado. Não que eu tô falando que minha avó e meu pai me prejudicou nunca, mas eu tava prejudicando pela saudade que batia no meu peito. Que eu não tava sabendo lidar com esse sentimento. Mas se a todas as pessoas que foram, que você perdeu não, porque você vai reencontrar um dia. Mas que eu digo assim, perdeu a matéria física dela aqui, pode saber que ela tá por aí. E se era uma pessoa que você amava, que te amava, ela tá olhando por você e tá te ajudando mesmo que você não veja. Sabe, quando... Eu não sei vocês, mas eu tenho muitas sensações. Eu tô num lugar e falo, preciso ir embora. Do nada, falo, tô com sono, quero ir embora. Às vezes chego em casa, o sono passa. Eu fico muito elétrica, quero ficar a noite inteira conversando. Mas sempre que eu venho embora, dá algum BO no lugar que eu tava. Ou se eu vou contra esses instintos meus, que na verdade são aqueles espíritos que estão falando, vai embora, tá na hora, vai pra casa, é melhor. E eu acabo não ouvindo, sempre dá BO, onde que eu tô. É que nem vocês, não sei se vocês sabem, mas se vocês lerem, procurarem ler as obras que eu falei, vocês vão entender. Quando tá tendo aquelas festas onde tem muita bebida, muita droga e muita promiscuidade, geralmente chove. Observa isso pra você ver. Carnaval é chuva, fim de ano é chuva. Natal já não chove tanto, porque Natal geralmente a gente passa em família, a gente quer ficar junto com quem a gente ama, mas assim, Ano Novo, Carnaval, são duas festas que eu consigo pensar, porque sempre tem chuva. Na minha cidade também tem a festa da cidade que tem chuva. Então, por que chove? Porque as pessoas têm que esconder quando chove. E aonde tem que é coberto, ficam os espíritos de luz lá para poder tentar mandar energia boa, falar no ouvidinho da pessoa, tipo assim, para com isso, não tá certo, etc. Então, assim, o que eu podia falar, eu falei, que eu entendi. O vídeo já tá quase 1 hora de vídeo, vocês me perdoam, porque eu nesse assunto eu vago, falo e vou. E outra coisa, não pense que quem tá do outro lado tá te olhando, o que você faz aqui, tá te julgando. Eles não ficam observando você 24 horas por dia. Eles sabem o que tá acontecendo na sua vida e quando eles precisam, eles vêm te ajudar. Então não fica, então quer dizer que meu avô que foi embora, se eu fizer sexo, ele vai estar vendo. Não! Você também, né? Até na concepção de uma criança que é planejada, geralmente vem 2 a 3 espíritos, trazer o espírito que vai reencarnar naquele ato de concepção, eles ficam do lado de fora para ver o respeito que eles têm com cada um. Então, assim, não pense que eles ficam te vigiando, eles estão te vigia. Olha, você tá te dando conselho, tá, mas não fica 24 horas por dia do seu lado. Porque eles também têm os afazeres deles, eles têm que cumprir a evolução deles do outro lado. Então, é isso que eu podia falar, desculpa pelo vídeo grande. É porque é um assunto que eu gosto e que eu viajo e que me faz lembrar de muitas... Me faz lembrar que um dia todo mundo que
que se separou de mim nessa vida, nessa encarnação eu vou encontrar. Seja daqui um dia, num sonho, ou quando eu morrer, ou pode vir reencarnado em mim. Não sei, eu sei que todas as pessoas, eu vou encontrar, todo mundo um dia vai se reencontrar com quem se ama. Então, com esse recado que eu vou fechar o vídeo, um dia a gente se encontra. Beijo, é o que eu podia falar.